O livro de Efésios vai muito além de uma simples carta sobre a igreja. Ele revela um plano eterno, uma batalha espiritual e o nascimento de um povo unido em Cristo. Enquanto Éfeso vivia cercada por idolatria, magia e poder romano, Paulo anuncia uma mensagem revolucionária. Inimigos poderiam se tornar um só corpo. Mas como uma igreja poderia permanecer firme em meio a tanta pressão espiritual? É isso que vamos entender no livro de Efésios. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 epístolas paulinas. Hoje veremos a carta aos Efésios. Imagine viver em uma cidade dominada pela idolatria, magia e culto a deus Ártemis, enquanto um pequeno grupo de cristãos era acusado de ameaçar a economia e a religião do Império Romano. Judeus e gentios se odiavam. Roma perseguia qualquer ameaça à ordem. É nesse conflito que Paulo escreve uma carta dizendo algo impensável. Agora, todos podem ser um em Cristo. Esse é o cenário. Está preparado? Então, vem comigo. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo durante sua prisão em Roma por volta dos anos 60 e 62 depois de Cristo. Ela foi enviada à igreja da cidade de Éfeso, um dos maiores centros comerciais e religiosos do mundo romano. Éfeso era conhecida pelo templo de Ártemis, a deusa da caça e da fertilidade na mitologia grega, conhecida por Diana entre os romanos. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade também era marcada por práticas mágicas, paganismo e forte influência cultural grega e romana. Um contexto de idolatria enfrentada pelos cristãos primitivos. Foi ali que Paulo pregou por anos. Foi ali que muitos queimaram livros de magia após se converterem. E foi ali também que artesãos iniciaram uma revolta porque o evangelho ameaçava o comércio de imagens da deusa. Mas o maior desafio da igreja não era apenas a perseguição. Era a convivência entre judeus e gentios dentro do cristianismo. Como unir pessoas separadas por séculos de rivalidade religiosa e cultural? É exatamente isso que Efésios responde. No capítulo 1, temos saudação, louvor, ação de graças e oração. Paulo inicia exaltando o plano eterno de Deus. Ele afirma que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a redenção em Cristo. Os cristãos são descritos como escolhidos, adotados, redimidos, perdoados e selados pelo Espírito Santo. A salvação não nasceu da religião humana, ela veio da graça de Deus. Paulo, então, faz uma oração para que os cristãos compreendam a esperança do chamado, as riquezas da herança em Cristo e o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Efésios deixa claro, a igreja faz parte do plano eterno de Deus. Mas, se Deus criou um povo santo, como pessoas tão diferentes poderiam viver unidas? A resposta é porque Cristo destruiu a separação que existia entre elas. Agora, judeus e gentios poderiam se tornar um só corpo por meio da cruz, que reconciliou ambos com Deus e entre si. E é aqui que Efésios revela sua mensagem mais radical e impactante. Nos capítulos 2 e 3, encontramos reconciliação com Deus entre os povos. Paulo relembra que todos estavam mortos espiritualmente em seus pecados, tanto judeus quanto gentios, sem esperança, sem salvação.
Então vem uma das maiores declarações da Bíblia: pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação não vem das obras, não vem da lei, não vem da tradição judaica. Ela é um presente de Deus. Mas Paulo vai além. Ele afirma que Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. Naquela época, os judeus viviam separados dos outros povos por questões religiosas e culturais. Os gentios eram vistos como impuros, mas, através da cruz, Jesus criou um novo povo, um só corpo. Paulo então explica o seu papel nessa lição. Ele foi chamado para anunciar aos gentios o mistério, agora revelado, que os não-judeus também participavam das promessas de Deus em Cristo. Efésios mostra que a igreja é formada por pessoas diferentes, unidas pela mesma graça. Mas, se agora todos fazem parte do mesmo povo, como essa unidade deveria funcionar na prática? A resposta de Paulo é: vivendo uma nova vida guiada pelo Espírito. Para viver como igreja em um mundo corrompido, é preciso abandonar a velha natureza e refletir Cristo no comportamento diário. Agora, Efésios sai da doutrina e entra na prática. Os capítulos 4 a 6, verso 9, destacam unidade da fé e a vida prática. Paulo ensina que a igreja deve preservar a unidade do Espírito. Existe um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Cristo também concedeu dons para edificar a igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O objetivo era fortalecer os cristãos e amadurecer a fé. Então, Paulo fala sobre transformação prática. O cristão deve abandonar mentira, ira pecaminosa, palavras destrutivas, imoralidade, impureza, práticas do velho homem. O evangelho não muda apenas crenças, ele muda atitudes. Paulo também aplica isso à família e aos relacionamentos. Maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas devem respeitar seus maridos. Filhos devem honrar os seus pais. Servos e senhores devem agir com justiça. Em uma sociedade marcada pelo orgulho e abuso de poder, isso era revolucionário. O evangelho transformava relacionamentos e a maneira de viver. Mas Paulo sabia: o maior inimigo da igreja não era Roma, nem César, nem os templos pagãos. Então, quem era o verdadeiro inimigo? As forças espirituais malignas. E como os cristãos poderiam resistir? Vestindo toda a armadura de Deus. É assim que Efésios chega ao seu encerramento mais poderoso. Veja a seguir. No capítulo 6, do verso 10 ao 20, encontramos a armadura de Deus. Paulo encerra dizendo: fortaleçam-se no Senhor. A batalha do cristão é espiritual. Então, ele usa a imagem de um soldado romano para explicar como permanecer firme. Cada elemento descrito na armadura de Deus está ligado à pessoa e obra de Jesus, apontando para elementos vitais do caráter cristão. Cinturão da verdade como integridade pessoal. Couraça da justiça como prática da retidão. Sandálias do Evangelho da Paz como segurança e paz dadas pelo Evangelho. O escudo da fé como confiança pessoal em Jesus. Capacete da salvação como segurança da salvação. Espada do Espírito como ministração pessoais da palavra de Deus pelo Espírito Santo.
A armadura é usada figurativamente para indicar a completa provisão da virtude espiritual com que Deus capacita os seus filhos para a guerra contra o maligno. Paulo também insiste: o cristão deve permanecer em oração constante. Mesmo preso, Paulo escreve sobre liberdade espiritual. Mesmo cercado por soldados romanos, ele descreve o verdadeiro exército de Deus. Em um mundo dividido, Efésios anuncia reconciliação. Em um mundo corrompido, Efésios chama à santidade. E em meio às batalhas invisíveis da vida, a mensagem dessa carta continua ecoando até hoje. Permaneçam firmes. Efésios revela que a igreja não é apenas uma reunião de pessoas. Ela é o plano eterno de Deus. Um povo salvo pela graça, unido pela cruz, transformado pelo Espírito e preparado para enfrentar uma guerra espiritual. E então, você sabia? Agora te convido a ler toda a carta aos Efésios e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos a carta aos Filipenses. Você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre a carta aos Gálatas e aos Coríntios. Eu vou deixar os cards aqui na tela e os links na descrição. Se este vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.